Fala galera, bem-vindos a mais um PQP News e vamos para as notícias de hoje. Só arrumando a camisa aqui. Bom, então primeiro, Cape Epic tá rolando. Hoje tivemos a quarta etapa, quinto dia, quarta etapa, porque tem o prólogo no começo. Etapa rainha. 113 quilômetros com 1.800 metros de ganho de elevação e uma subida bastante dura no final. Quem venceu a etapa de hoje foi o Nicola Rosbach e o Geismar. Foram os vencedores da etapa de hoje. Em segundo lugar chegou o Kulav junto com o Groots. Infelizmente, a dupla do Avancini e do Fumic, eles tiveram um problema mecânico. Hoje até o Avancini deixou um relato lá no perfil dele, falando que foi um excelente dia, que eles atacaram, conseguiram abrir a vantagem necessária para retomar a liderança na classificação geral, mas infelizmente eles tiveram esse problema mecânico, e aí resolveram o problema mecânico, ainda conseguiram buscar, chegaram 2 minutos atrás dos líderes, conseguiram manter a segunda posição na classificação geral, mas eles estão 4 minutos e 9 segundos atrás dos líderes. Mas ainda tem alguns dias aí, os caras estão fortes. Infelizmente hoje tiveram esse problema mecânico, mas mountain bike faz parte. Entre as mulheres, a Annika Langnav e a Courtney venceram mais uma vez, botaram uma caralhada de tempo em todo mundo, elas estão com a liderança muito folgada. E a Raíza Goulão, junto com a Margot, chegaram em sexto lugar hoje. Infelizmente elas perderam a quinta colocação geral. Elas caíram para sexto lugar geral e elas estão aí 7 minutos atrás da quinta colocada, né? Então da dupla de quinto colocado, então elas têm que recuperar esses 7 minutos aí para voltar para casa dos top 5. Mas torcendo aí para Raíza e para Margot, para que elas consigam aí pelo menos esse top 5. Elas estão bem atrás das líderes, então acho que a vitória tá bem complicada, a não sei que aconteça alguma coisa muito séria com as primeiras colocadas ali, mas a gente sempre pode, né, achar que as coisas vão dar certo para esse lado. E a excelente notícia na Master é que o Abraão Azevedo e o Bart Brentins, eles conseguiram a vitória hoje, e não só a vitória, mas assumiram a liderança geral. Eles estavam em terceiro lugar geral. Os caras que estavam liderando, que eram o De Bertollis e o Fojtik, eles tiveram algum problema porque eles estavam liderando e hoje eles tomaram 25 minutos. Eles chegaram em sétimo lugar, se eu não me engano. E o Abraão e o Bart, eles conseguiram botar 12 minutos no segundo colocado da etapa de hoje, e com isso eles assumiram a liderança com uma folga de 7 minutos. Então eles saíram de terceiro lugar para primeiro lugar disparado. Então pode ser que venha o pentacampeonato do Abraão aí nesse Cape Epic. Muito legal, excelente notícia. Encerrando o mountain bike, agora a parte de ciclismo de estrada. Hoje saiu uma notícia no Cycling News de que o Froome está correndo o risco de ser bloqueado ou impedido de participar do Tour de France 2018, que seria a disputa do pentacampeonato. Vencer pela quinta vez o Tour de France, quinta vez seguida, né, que ele vem correndo. Não, quinta vez seguida não, porque ele abandonou um ano. Mas enfim, ganhar pela quinta vez o Tour de France por conta daquele negócio do salbutamol. Para quem não está sabendo, o Froome foi pego na volta da Espanha, na 18ª etapa, com um nível acima de salbutamol do que é permitido. Só que o salbutamol, ele não é uma substância banida, ele é uma substância proibida acima de um certo ponto. Tanto que o que acharam dele, o que se classifica como achado analítico adverso. Ou seja, não é considerado doping, daquele doping que você bane o cara imediatamente. Nesse tipo de achado analítico, o ciclista tem que justificar e tal, e ele pode, dependendo da justificativa, ele pode ser suspenso ou não. Mas isso tem um prazo. E como vazou a notícia para a imprensa de que o Froome estava nessa situação, aí criou toda uma pressão, e a UCI, o presidente da UCI, o Lapartine, lá, pediu para a Sky para que ela suspendesse o Froome, só que de acordo com as regras da própria UCI, ele pode continuar competindo, porque nesse caso do achado analítico adverso, ele não é suspenso automaticamente. Pela regra da própria UCI, ele pode continuar correndo até que saia a decisão de se ele vai tomar aí um mês de suspensão ou até um ano. Eu acho que a pena máxima é 1 ano.
Então, só que o que? A ASO, que é o organizador do Tour de France, falou, beleza, mas eu não quero correr o risco de deixar o cara correr e o cara ganhar a prova e depois sair a suspensão dele e ter que tirar o vencedor da prova, né? Assim, tirar o título dele. Então não quero isso. Então a ASO está pressionando a UCI para que, se a UCI não der o veredito sobre o caso do Froome até o Tour de France, eles vão impedir o Froome de participar. O Froome também estava pensando em participar do Giro, mas o pessoal do Giro deu meio que a mesma resposta. Então tá todo mundo pedindo aí para que a UCI corra com isso, com a justificativa que o Froome apresentou, para que definam se ele vai ser suspenso ou não, por quanto tempo ou não, porque, por exemplo, se eles derem 3 meses de suspensão, como foi na Volta da Espanha, ele perde o título da Volta da Espanha, fica 3 meses, qualquer coisa que ele tenha feito nesses 3 meses, ele perderia, acho que o Mundial de Contrarrelógio também, que ele ganhou a medalha de prata, se eu não me engano, então ele perderia esses títulos, mas poderia participar do Giro e Tour. Enfim, eles estão vendo o que vai acontecer, para poder ver se o Froome vai correr ou não, mas está dependendo da UCI lançar essa decisão. E último caso, ainda sobre doping, só que doping mecânico, a UCI agora vai utilizar não só aquele leitor de ondas eletromagnéticas, que era naquele iPadzinho azul que ela estava usando, mas vai usar também câmeras termais ou térmicas e raio-x para procurar por motores nas bicicletas durante as provas. Então eles têm uma unidade de raio-x móvel que eles vão levar para as provas para que eles possam dar uma olhada nas bicicletas para ver se tem algum motor escondido na bicicleta ou não. Isso tudo em busca aí de aumentar a credibilidade do ciclismo, e eu acho que todas as iniciativas nesse sentido, para que se evite ou se elimine essa possibilidade de que exista o doping mecânico mesmo, é sempre positivo. Então tomara que realmente isso seja uma coisa efetiva e que, se tiver alguém andando com um motor escondido, que seja pego. Beleza? Bom, então encerrando o PQP News de hoje, ainda temos vlog hoje também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal e não deixe de deixar seus comentários. Valeu, galera. Ah, e assiste o nosso PQPcast que a gente fez ontem, formato de podcast novo que a gente está fazendo, só que aqui no YouTube tem aquele negócio, é 1h30 lá, mas você bota no ouvido, vai escutando, não precisa ficar assistindo, é só a gente falando mesmo, mas ficou bem legal, foi com a participação do Samuca. Valeu, galera. Abraço, tchau.